Você lembra do Outubro Vermelho? Pois é, 2025 pode estar aguardando um Novembro Vermelho. E o alerta vem justamente de quem acertou o colapso de 2008, Michael Burry. Ele voltou a montar uma aposta pesada contra o mercado e dessa vez os sinais estão se multiplicando. Bom, entramos aí na reta final de 2025, os mercados este ano explodiram em fortes altas, né? Vivemos um ano aí com uma volatilidade em meio aos tarifaço do Trump. O Liberation Day trouxe uma grande correção para o mercado global e aquilo aos poucos começou a ir abrandando com o passar dos meses. As bolsas voltaram a subir quando os acordos comerciais passaram a acontecer e renovaram novos recordes. As bolsas de primeiro mundo, bolsas de países emergentes, inclusive a bolsa brasileira está vivendo um excelente momento. E a bolsa americana vem acumulando boas notícias, né? Além dos recordes que vem acontecendo nos três principais índices, nós temos aí bons resultados também das principais empresas americanas, principalmente ligadas ao setor de tecnologia, inteligência artificial, que vem puxando cada vez mais esse índice para cima. Agora, uma coisa todo mundo tem certeza, né? Esse movimento, essa grande valorização que está acontecendo, principalmente no índice Nasdaq, que compõe essas 7 empresas, as chamadas 7 magníficas, ela é uma bolha. O mercado já tem esse consenso. A grande maioria do mercado hoje acredita que a Bolsa Americana é uma bolha, principalmente estas 7 empresas aí que têm um valuation muito mais alto do que o que deveria ser, né? Puxando toda a liquidez global, vivendo realmente esse segmento, e algumas dessas empresas hoje valem 5, 6 trilhões, como eu venho comentando aqui, maior do que muitos mercados financeiros de países de primeiro mundo, né? Isso é realmente incrível. Normalmente, as quedas de mercados acontecem no mês de outubro. O mês de outubro ele tem esse imã e essa coincidência negativa que as grandes crises acabaram acontecendo nesta época do ano. O mês de outubro, a queda do mês de outubro aconteceu no Black Monday, foi um mês de outubro, aconteceu no subprime de 2008, aconteceu na bolha.com. Muitos da teoria da conspiração até acreditam que isso não é coincidência, que os donos do mercado usam um calendário para derrubar o mercado exatamente neste período, com o passar de certos anos. Eu já ouvi algumas teorias como essa, que são interessantes até, né? Mas tem muita gente que perde dinheiro apostando realmente nessa teoria, porque o mercado continua subindo como aconteceu agora. E agora veio essa notícia aí que o Michael Burry, que foi aquele apostador, né? Apostador não, aquele investidor que apostou contra o mercado imobiliário americano, que foi representado pelo Michael Bay no filme Grande Aposta, né? Ele acabou fazendo um lucro fabuloso de alguns bilhões de dólares. Ele gestor de um fundo chamado Sion Investment. O filme Grande Aposta mostra bem, né? E o Michael Burry ficou muito famoso por esse trade. E agora, toda vez que ele volta a aparecer no Twitter, chama a atenção. O Michael Burry, em 2023, em janeiro de 2023, ele apareceu de novo depois de um longo tempo fora das redes sociais e colocou ali, sell, venda, acreditando que o mercado iria começar a corrigir daquele período, e ele tinha grandes posições shorts na sua carteira, mas acabou que o mercado só subiu depois daquele movimento, e então ele acabou errando esta aposta. Agora, ele aparece de novo comentando sobre esta grande bolha da inteligência artificial, falando que estamos vivendo um momento que estamos perto de um crash, né? E a carteira do fundo mostra agora que realmente ele está posicionado, ele está short, pensando aí na queda das ações da NVIDIA, da empresa Palantir, ações que estão subindo aí, liderando as altas do mercado este ano e nos últimos anos, né? E também está operando até algumas puts, né, algumas opções de venda dessas empresas. Então, ele está extremamente alavancado, com quase $1 bilhão em cash, né, dessas apostas contra essas empresas, acreditando que o valuation é muito alto e que essa bolha vai estourar em algum momento. E essa posição que foi mostrada na notícia
do Michael Burry era uma posição do final de setembro, e de setembro para cá a bolsa subiu ainda mais. Essas ações subiram ainda mais, então se ele ainda não zerou essa posição, ele está tomando um grande prejuízo até aqui. Mas eu venho alertando a você aqui na Liga Lion que as boas notícias acabaram, né? Este ano, quais eram as boas notícias? A primeira era um acordo comercial entre Estados Unidos e China, aquele acordo comercial que o Donald Trump acaba causando uma guerra, né? Aumenta a tarifa para 100% aí a partir de 1º de novembro, né? O mercado começa a pesar naquele movimento, depois ele faz um acordo meia boca, ele resolve o problema que ele mesmo construiu, né? Ele adiou essa possibilidade de novas tarifas para um ano, né? E vão continuar conversando, o mercado volta a subir. Então, esse suspense ele já foi resolvido, né? Pelo menos no curto prazo, esse conflito não vai acontecer mais. O outro, segundo a possibilidade de mexer os mercados, era a decisão do Fed, né? Corte de juros aconteceu, corte de juros em outubro, conforme esperado. Talvez a má notícia seja essa previsão de que o Fed pode manter os juros inalterados no mês de dezembro. O mercado não contava tanto com isso, mas isso pode mudar, eu já comentei isso aqui. Então, isso também já passou. Não tem mais nenhuma notícia de fato que possa impactar e continuar alimentando a alta do mercado. Então, a gente pode sim ver um momento de correção. E eu estou falando correção e não crash, tá? Eu não estou falando como Michael Burry que vamos ter um crash agora. Então, é possível sim que tenhamos o mês de novembro de correção, um mês de queda, e seria extremamente saudável depois das boas notícias serem concretizadas, o famoso sobe no boato e cai no fato. Então, estamos vendo, né, que isso pouco a pouco que isso está acontecendo, né, que essas notícias já ficaram velhas e o mercado está assimilando elas. Ontem, quando eu estou gravando aqui, no dia 4 de novembro, o mercado teve uma queda considerável, inclusive com as empresas ligadas as empresas, né, as ações de mais risco, os ativos de mais risco do mercado recuaram bem. Inclusive as criptomoedas, o Bitcoin chegou abaixo de $100.000, a Palantir, uma das apostas do Michael Burry, caiu mais de 10% no único dia, a Nvidia recuou, o Nasdaq e o S&P 500 caíram, né? O ouro também teve um dia de recuo, e aí eu alertei aqui na comunidade, olha, a gente está vendo um movimento que parece ser um momento de correção, um topo provisório, mas é um topo e a gente pode continuar vendo essa correção acontecer. E por esta coincidência de não termos mais uma expectativa, uma notícia que possa impactar o mercado positiva, talvez esse seja um momento clássico para essa queda. Por isso que eu chamei esse vídeo de Novembro Vermelho, né? A gente pode sim ter um mês de correção, quando não tem mais boas perspectivas aí pela frente. E essa é a última possibilidade de queda este ano, porque o mês de dezembro não vai ter queda do mercado. O mês de dezembro normalmente é um mês em que os gestores estão reajustando carteira, já pensando em 2026. É um mês mais curto por causa dos feriados da segunda quinzena, né? Então não vai ter crash no mês de dezembro, no máximo uma leve correção. Se houver realmente uma queda maior, vai acontecer agora, neste mês de novembro. E claro que eu estou falando dessa correção principalmente do mercado americano, não estou falando da Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira que está chegando e vai ser tema do próximo bloco, né? A gente vai falar sobre a Bolsa Brasileira chegando acima de 150 mil pontos. Eu estou falando especificamente das empresas americanas, dessas empresas das 7 magníficas que têm um valuation muito forte. Então, esta correção atual pode chegar neste mês de novembro. E o movimento que nós vimos aí no 4 de novembro, né, esse movimento de forte queda dos índices dos ativos de risco, uma valorização do dólar, o DXY voltou acima de 100 pontos, a gente viu também uma alta dos rendimentos do Tesouro Americano, que acabaram caindo hoje, não estou gravando aqui. Então, há uma sensação ali de liquidez, né? Os investidores estão buscando liquidez, estão encerrando posições, estão vendendo também o ouro, né? Posições vencedoras, estão diminuindo a exposição ao mercado. E uma notícia importante saiu aí do gestor, de um dos operadores, traders de mesa do banco Goldman Sachs, mostrando que há, neste momento,
um posicionamento long, né, um posicionamento comprado nessas 7 magníficas, e um posicionamento short muito pesado em small caps nos Estados Unidos. Então, o que os gestores estão fazendo? Vamos comprar as 7 principais empresas, mas caso haja uma correção, essa bolha estoure na minha mão, a gente está short nas small caps, a gente ganha por outro lado. Então, há essa movimentação atualmente também, e então a própria perspectiva do mercado, né, e esse volume é muito grande, é por isso que esse trader comentou, fez esse comentário. Esse volume grande de long e short, né, de operações long e operações short no mercado, eles precedem um momento explosivo. Então, o que pode acontecer? O mercado continuar subindo e os gestores acabarem tendo que zerar essas posições shorts, que estão pesando a performance da sua carteira, e o mercado explode de alta, ou, de fato, as posições short começam a ganhar frente e, aos poucos, os gestores começam a realizar o lucro nas grandes empresas e começam a ficar apenas com a posição short. Então, pelo volume de posicionamento que está sendo colocado no mercado agora, parece que é iminente um grande movimento, mas não dá para prever se vai ser para cima ou para baixo. Mas existe sim a grande possibilidade, como eu disse aqui, de termos o Novembro Vermelho, e quem sabe o Michael Burry acerta mais uma vez e faz um baita lucro aí nesse movimento. Se o Burry estiver certo, novembro pode ser o mês em que a euforia vira liquidação. E quem estiver exposto demais pode descobrir, tarde demais, o que o topo já passou. Esse trecho faz parte do Lioncast enviado na íntegra aos membros da Liga Lion na semana passada. Se quiser acompanhar tudo em tempo real, o link está na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aí na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito ainda no canal, meu amigo? Aciona aqui o botãozinho abaixo, se inscreva e aciona o sininho da notificação para você ser notificado quando os novos vídeos forem ao ar. Compartilha também esse conteúdo, ajuda esse canal a crescer, é importante que essa informação chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau!